Tá bem. Para mim também. Então, ok, já tá ouvindo. Já? Então, vamos dar início novamente, depois de um pequeno problema técnico. Voltamos com outro programa, Ana. Vamos dar início à nossa segunda live aqui, então, no Espaço Prof. Manu Fluentes e convidados. Desde já, Ana, quero te agradecer pela tua disponibilidade, pela tua parceria, em estar conosco hoje, compartilhando o teu conhecimento e a tua experiência sobre saúde mental, sobre educação e educação especial. Gostaria que nesse momento tu te apresentasse, Ana, falando um pouquinho da tua formação e da tua experiência, da tua trajetória profissional. Boa noite, Manu. Obrigado pelo convite. Inicialmente, quero dizer que estava muito tranquila, porque tenho circulado pelo Zoom. Quando deu o chilique, desorganizou um pouquinho. Bom, isso faz parte da saúde mental, né? A minha história como educadora, né, dentro da prefeitura é de 33 anos, sendo que 19 como alfabetizadora, e depois um encontro com a inclusão ao longo dessa prática como regente, sempre de turmas que me instigavam das dificuldades do porquê do não aprender, e então tive um encontro em sala de recursos há aproximadamente 10 anos. Atualmente, 5 anos como coordenadora da Rede Fluxo, e há 10 compartilhando, e aproveito o espaço para dizer que quando se fala de saúde mental, é um discurso bastante amplo, muito interessante, e que de antemão queria agradecer que esse discurso é construído com todos os meus colegas do CAPISI, né, da Secretaria Municipal de Saúde, com um estreitamento de trabalho de escuta muito interessante que acontece no CAPISI, com os meus colegas e da minha equipe da Rede Fluxo, que somos 4 psicopedagogos que atuamos no CAPISI, e desde já agradecendo a equipe da secretaria, mas num estreitamento bastante interessante de pensar saúde e inclusão com o núcleo da diversidade e inclusão, onde somos colegas. Então, boa noite a todos, muito obrigado. Faço uma formação em psicanálise, né, que me autoriza a fazer uma escuta terapêutica. Acho que para a apresentação já está de bom tamanho. Sim. Ana, então, vamos dar início, então, à nossa temática. E eu gostaria, então, né, a partir da tua formação, né, dos teus estudos em psicanálise, de hoje, nesse momento, né, de pandemia, nesse momento de caos, como que, segundo a psicanálise, como que podemos pensar a saúde mental? Bom, primeiro queria falar um pouquinho do que são as estruturas do eu mediante a psicanálise, e no decorrer desse bate-papo a gente vai falando um pouco do que nos faz pensar em tempos de pandemia, né? Queria dizer que, segundo a psicanálise, somos todos sujeitos, né, atravessados da linguagem, né? Essa linguagem não é essa que nós constituímos como linguística, mas a linguagem que nos estrutura, né, como pulsões. Somos constituídos de sujeitos, né, pulsionais. Sendo assim, a gente tem que falar um pouco de simbólico, de imaginário e de real, né? O que a gente diz quando fala dessa tríade, né? O simbólico é o que nos constitui como marcas, como experiências, como escuta,
como possibilidades dos significados e dos significantes, que é muito singular. Assim, sendo assim, quando a gente pensa em pandemia e na escuta e nos lugares onde a gente anda circulando, se percebe a singularidade que a pandemia tem como efeito para cada um de nós, né? Somos feitos de consciente e inconsciente, né? Marcados, segundo Lacan, um discurso lacaniano, somos cheios de legos, de trecos, de colagens, né? Sempre atravessado pela linguagem. Esse é o nosso corpo. Como terapeutas, então, acreditamos que na sustentação dessa tríade, na possibilidade de escuta, de acolhimento do sofrimento psíquico, somos operadores, né? Operadores com uma certa necessidade de previsão, de precisão e de possibilidade de acolher o sujeito humano. Em tempos de pandemia, como eu disse, cada significado significante vem de acordo com a sua singularidade e com os espaços do pensar, do refletir, né? Então, temos pessoas que, num primeiro momento, desconfiam, outras tomam como uma verdade absoluta, e outros que ficam num deslizamento, numa flexibilidade, numa observação que o grande outro, né, que é um termo de Lacan, que o grande outro do social nos viabiliza. Então, pensar em pandemia é não só uma possibilidade de ressignificados, não é? Mas de escuta do nosso tempo, da nossa atualidade, do inesperado, porque o que todos nós temos ouvido através das lives é que não sabemos do que se trata, não estávamos preparados para isso, então temos que fazer algo que pulsa em nós, né, da ordem das pulsões, que nos faz, com calma, viabilizar um novo discurso, uma nova possibilidade, uma nova emoção. E quando eu te falo, Manu, desse sujeito da psique, né, da saúde psíquica, eu não estou falando desse imaginário que a gente tem da biologia, do corpo, da alimentação, da saúde, tudo isso são simbólicos em nós, são marcas. Mas não quer dizer que estamos reagindo a um protocolo biológico. Quando venho conversar contigo essa noite, sempre estou pensando nesse sujeito da psique, nessa reinserção, nessa aprendizagem, nessa pulsão das nossas necessidades, dos nossos significados, dos significantes, do imaginário, quando eu falo, não é o imaginário como criatividade, né? Dentro da psicanálise, isso a gente nomeia como uma fantasia, como a capacidade que temos de fantasiar. O imaginário que eu falo vem do imago, da imagem, disso quando a gente se descobre bem pequeno lá no espelho, no estágio do espelho, que descobrimos que somos um indivíduo, né? Antes dessa descoberta do imaginário, desse encontro do eu, somos o sujeito que há de vir, que nossas famílias nos sustentam, nos nomeiam, nos marcam, nos cuidam, não é? Mas desse imago. Então, em tempos de pandemia, acredito que cada um esteja procurando um novo espaço, uma nova imagem, um novo significado.
Não sei se te atendi, se podemos seguir, não é? Me interessa muito falar em saúde mental quando gostaria da possibilidade de se pensar como o ato de análise, de terapia, de escuta, de acolhimento, que a gente possa se ver todos na posição que ocupamos, terapeutas, como um lugar a ser pensado como um operador que viabiliza ferramentas para o sujeito falar da sua angústia, para o sujeito se descobrir num lugar desconhecido, para alguns com sintomas de fobia, de pânico, de medo, descobrir, né, que a sensação da morte está cotidianamente, a única coisa que temos certeza é da morte. Mas quando aparece um inimigo invisível que nos invade, que não sabemos aonde vem, isso causa muita angústia, isto causa, para alguns, até transtornos, né? E uma desordem bastante preocupante. Ana, então, né, em outro momento nós conversávamos sobre a necessidade do sujeito se inscrever agora com esse medo da morte. Sim, um vírus tão pequeno, né, e tão ameaçador, e que para alguns, né, isto não é uma realidade para todos, mas para alguns paralisou, não é? Dificulta pensar em que estratégia, em que inscrição esse sujeito vai se colocar na ordem do consciente, né, e do inconsciente, porque o inconsciente é algo que pulsa constantemente, através do quê? Do ato falho, dos escapes, quando o sujeito diz de si sem ter a intenção, né? Então, pensar que todos nós tínhamos uma sensação, né, do ir e vir, do estar em casa, de ser cuidador, de ser mãe de família, de ser um sujeito que sai para fazer o seu trabalho e que, de alguma maneira, está no controle, né? Quando precisamos nos deparar com um lugar que é nosso, porque a nossa casa a gente tem a sensação que é nossa, mas muitas vezes a nossa casa é um lugar que é desconhecido, né? Que a gente transita, que a gente aparece e some, que estamos justificados por tantas outras coisas que o grande outro do social nos impõe, tipo estar bem, ir ao Pilates, ser um ótimo trabalhador, cumpridor com seus compromissos. Quando isso tudo, né, aparece num lugar que diz agora não, porque se você sair, você corre o risco de morte. Isto é avassalador mediante a possibilidade de sim, de não conseguir ter controle sobre essa posição. Então, para mim, uma das grandes estratégias, para mim, particularmente, né, como sujeito, pensar na pandemia é dar conta de que psiquicamente não estamos no controle de tudo. Precisamos abrir mão de algumas coisas. Ana, o Felipe Alonso Sim. está nos perguntando se é o medo da morte ou a percepção da vida. Felipe, querido, um beijo. Que bom que tu estás aqui conosco, pensando, ajudando a pensar no que nos inscreve nesse tempo da atualidade.
Bom, se eu estivesse numa escuta terapêutica com um sujeito se perguntando, eu tenho medo de morrer, ou do que se trata a minha vida, me faz pensar que é um pouco desses dois, né? Poderíamos aqui ficar muito tempo trabalhando o significado e o significante. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Na verdade, o medo nos pulsiona, né? Nos empodera a fazer acontecer. Então, acredito que seja uma pulsão de vida. Agora, lidar com a finitude que todos temos, que não sabemos como o nosso corpo pode reagir a um intruso, a um vírus, né? Que de alguma maneira é exterminado com sabão, né? A ciência nos diz isso, que ele é exterminado com sabão, mas que ao entrar biologicamente no nosso corpo, a gente não tem controle do que se trata. Isto é o duplo que vive em nós, o medo da morte que nos impulsiona a viver. Sim. Ana, então vamos dar continuidade pensando nesse momento de pandemia, nessa reorganização dos hábitos, reorganização da vida, as pulsões, né, que vem, né, esse pulsionar da vida, pensando em saúde mental, principalmente nas relações pessoais, eu te pergunto, né, como que as famílias estão em suas relações enquanto grupos sociais, enquanto família? Nesse momento que se veem todos, né, no mesmo ambiente, muitas famílias 24 horas por dia convivendo juntos. Então, eu gostaria que tu nos falasse um pouco sobre a organização das famílias, as relações enquanto grupo social, enquanto família. Bom, isso com certeza será tese para muitas discussões daqui para frente, né? Mas eu penso, como meu ponto de partida, a minha origem profissional é pedagógica, e o pedagogo está sempre no exercício de buscar métodos para que aconteça a aprendizagem, acredito que as famílias estão num grande aprendizado. Mas, no decorrer do meu caminho, que me deparo com os interrogantes da psicanálise, acredito que para alguns é uma aprendizagem de bastante inquietude. Para alguns, sofrimento. Para outros, de absoluto gozo, né? Quem entender a inquietude como uma possibilidade de ressignificação, quem entender a aprendizagem como um espaço de descoberta, temos muito, muito, muito em tempos de pandemia para nos inscrever, né, para ter como possibilidade do grande outro algumas pistas. Bom, uma das pistas que eu, atuando como psicopedagoga na clínica, me faz pensar são das características, né, propriamente dita, das relações dos pais. Então, temos pais, né, que nesse escape, nesse dia a dia, nessa rotina, tem a melhor das intenções para com seus filhos, mas que tomam posturas, não é, psíquicas, mediante as suas famílias, como temos pais autoritários, temos pais passivos, temos pais negligentes e também temos pais autoritativos. Esse é um termo que entrou no meu discurso há pouco tempo, desde que fomos fazer a formação em São Paulo, e eu descobri, particularmente, não conhecia um médico neurologista chamado Clay Britz,
e agora, nesse momento, tenho seguido o Neurosaber e tenho feito algumas formações com ele e com a equipe, né, que ele traz esses 4 pais. Bom, de acordo com esse movimento, com essa postura, com essa capacidade de colocação familiar dos pais, temos muitas cenas a pensar nas famílias, né? Se pensarmos numa família autoritária, é o pai e a mãe que não perguntam, que esse sujeito não tem espaço, que de alguma maneira cumpre porque tem que cumprir, ele não é sujeito do seu desejo, não é sujeito da sua ação. Não sei se tu tem acompanhado algumas coisas do quanto aumentou a violência doméstica, né? Acredito que tem uma fragilidade familiar, um cansaço, um esgotamento, um momento de se pensar, eu não sei o que fazer, isso tem a ver com a saúde mental das pessoas, não é? Eu não sei mais o que fazer. Esses dias tinha uma amiga que dizia, Ana, já arrumei todas as gavetas bem arrumadinhas e agora eu não sei mais o que fazer, acho que vou fazer uma aula de fitness, e aí a gente, bom, porque já não é mais quarentena, nós estamos há 70 e poucos dias, né, em confinamento, em isolamento social. Mas acredito que esta família que está mais violenta, que está com menos capacidade de negociação, sejam pais marcados por essa postura mais autoritária. Né? Temos os pais passivos, né? Que são os pais que acreditam que quem saiba das coisas são as crianças. Então, quem está desorganizado e desarrumado, precisando de pais que digam o que é preciso fazer, são as crianças em se relacionar com os pais que dizem: o que queres, filho? O que vais fazer agora? Todo o tempo estão disponíveis para o prazer e o gozo das suas crianças ou adolescentes. Né? Penso, acredito, né, que essa criança está exausta, está sem referência, está sem um corte, sem um escape de estrutura psíquica e que vamos ter que nos preparar, enquanto instituição, para escutar esse sujeito do sofrimento. Né? Depois temos os pais negligentes, que são os que faz o que tu quiser, na hora que tu quiser, eu não aguento mais, dá o teu jeito, tu já está bem grandinho, tu também te vira. E quando eu estou dizendo isso, quero que todos possam entender que não estou dizendo que, por estarmos em isolamento social, em confinamento, os pais tenham que ser recreacionistas, pedagogos o tempo todo. Existe um momento em que pode-se dizer para qualquer criança, para qualquer idade, agora a mamãe ou o papai precisam fazer as coisas deles, não é? Mas quando falamos de pais negligentes, são os pais que oferecem para as crianças um desamparo, e isto marca muito e teremos também que fazer algum plano de ação para crianças que vão ficar marcadas pela pandemia. E aí, para o quarto estilo de pais, seria os autoritativos, que são o que consideramos na saúde mental os mais equilibrados, os que têm a possibilidade de oferecer regramento, de oferecer limites, de oferecer rotinas, e isso não só em tempos de pandemia, isso deve ser a inscrição simbólica,
a inscrição psíquica de uma criança, né, e de um adolescente que está reformulando as suas questões para se lançar ao mundo dos adultos, né, ao mundo institucional, mas poder dizer que os pais autoritativos são aqueles que sabem dizer regras, sabem oferecer limites, mas que têm a capacidade psíquica de escutar o argumento, de escutar uma reivindicação da criança, de poder dizer, filho, o que pensas disso? Bom, isso para mim, nesse momento, está impossível. Bom, então vamos combinar, vamos fazer um acordo, vamos criar uma estratégia que não fique inviável para ti, como criança, como adolescente, mas que também não fique inviável para nós. O Clay fala muito bem, como neurologista, da inscrição, né, neurológica, biológica desse sujeito que é capaz de transitar, de se constituir indivíduo com uma família que possa oferecer essa engrenagem. Metaforicamente, para dar um exemplo, é como se pegássemos aqueles baldes modernos de plástico que tem agora, de todas as cores, encher de todas as pecinhas de Lego, de todas as cores, né? E ao derramar isso para as nossas famílias, para os nossos filhos, para os nossos netos, poder ajudar a se perguntar o que vamos fazer colorido, que cores vamos fazer, como vamos selecionar as coisas, cada coisa no seu tempo, e poder produzir algo que no Lego, né, agora os mais modernos até, eles vêm com o quebra-cabeça, com a formatação da figura, mas por muito tempo o sujeito ia descobrindo, montando, refazendo, pensando esse quebra-cabeça que é a nossa vida. Porque já tínhamos um quebra-cabeça antes da pandemia, mas a pandemia nos bota de uma maneira muito singular, muito intimista, muito familiar, para nos perguntar quem somos, o que fazemos, de que maneira vamos ocupar o nosso tempo. Então, as famílias estão tendo um grande aprendizado, né? E aí vou usar uma metáfora muito antiga, né? Um provérbio que é: o que não tem remédio, remediado está, né? Ana, porque vale a gente destacar, né, que de acordo com cada postura, cada estilo parental, nós vamos ter alguns resultados, né? Então, lá nos pais muito permissivos, nós vamos ter comportamento mais impulsivo dos nossos filhos, baixa habilidade social, tolerância, o egocentrismo, né, que vai passar da faixa, né, do desenvolvimento esperado. Dos autoritários, né, vamos ter um menor desempenho acadêmico, uma ansiedade, uma apreensão. Claro, isso são algumas características que podem surgir, né, com esses estilos parentais. Os negligentes, né, que não apresentam as regras, os limites, as bordas, né, na psicanálise, então, que não demonstram afetos, né, então as crianças podem apresentar um comportamento mais impulsivo, baixa autoestima, na adolescência até um indicativo seria o se envolver com drogas, né, com álcool, por ter esses estilos parentais, né? E claro que a gente... Manu, vamos pensar, né? Na medida em que eu sou inscrito numa infância, numa pré-adolescência, por uma inscrição, um significado de negligência, eu sou um sujeito que estou sempre um pouco à deriva, né?
quando eu vou fazer meus acordos sociais, me lançar nessa sociedade, né, me inscrever no grande outro do social, muitas vezes a característica que eu repito é de negligenciar, de transgredir, de não ter medo de correr risco. Então, isso nos deixa, muitas vezes, em saúde mental, na escuta de média e alta complexidade da saúde, na história que esse sujeito nos conta, nas lembranças, no decorrer das suas experiências, que ele não tem nada a perder. Então, sim, para cada pai, né, que nós estamos falando desses 4 tipos, para cada indicativo familiar, temos características de se deparar com o mundo, de se apresentar com o mundo, né? Os autoritários, os filhos de pais autoritários, raramente têm uma capacidade de autoestima, de desenvoltura, são altamente inseguros. Mas é importante, acho valioso dizer, já que a gente está falando para algumas pessoas e a gente não sabe a formação, né? Aonde é esse quebra-cabeça do sujeito que nos escuta, e eu fico imaginando quem está nos escutando, que isso não é uma certeza, não é? Isto, muitas vezes, é um marcador, é algo que precisamos dar atenção, mas não é absoluto. São exatamente o que tu está dizendo, características. E também acho valioso a gente pensar que estamos falando de uma interlocução, de um vínculo, de uma família que não está atravessada por um diagnóstico clínico, não é? E nós estamos falando aqui hoje para um público, para uma família que se depara com uma condução, com uma administração familiar, com um comportamento no seu espaço familiar e que os pais também têm suas características. Porque quando a gente vai falar de um transtorno de ansiedade, de um transtorno de impulsividade, de um transtorno de hiperatividade, de um transtorno opositor desafiador, não é? Que na atualidade a gente tem se relacionado, principalmente no espaço institucional escolar, com esses diagnósticos. Hoje a gente fala de saúde mental de um sujeito que está em confinamento, que está em isolamento social, mas não quer dizer que seja esta família que se depara com os transtornos, né, que a ciência nos apresenta como diagnóstico. Ana, em relação, então, a essas famílias, né, que tem um sujeito com um diagnóstico, né, hoje a gente sabe que os transtornos neuropsíquicos, né, de comportamento disruptivos, né, o transtorno opositor desafiador, o transtorno de conduta, ou um transtorno do neurodesenvolvimento como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, vem crescendo muito, né, enquanto profissional da educação, na instituição escolar, a gente se depara hoje com um número muito crescente. E também, algumas literaturas já nos trazem, e o Dr. Clay Britz também já nos trazem algumas literaturas, que hoje 6% da população, entre crianças e adolescentes, apresentam um transtorno opositor desafiador, sendo que 50% dessas crianças têm associado o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, eu gostaria que tu contribuísse conosco agora, enquanto para as famílias, né? Porque é um transtorno que ainda nos angustia muito enquanto família, enquanto profissional da educação ou da saúde mental.
porque é muito instigante e realmente desafiador trabalhar com eles, né? São umas caixinhas de surpresa. A gente sabe que o transtorno tem características específicas do transtorno, né? De acordo com o DSM-5, né? Então a gente sabe que tem características específicas, mas que cada sujeito, na sua subjetividade, vai ter outras características que são próprias, né? Então eu gostaria que tu falasse um pouco sobre esses transtornos, essas famílias nesse momento. Manu, vou te pedir licença que antes de falar nas estratégias e nas características do transtorno, a gente poderia, e aí daria outra live, né, falar que na atualidade temos muitos diagnósticos e como o Clay Brits fala, precisamos ter muito cuidado e é muito delicado essa marca que o diagnóstico na atualidade faz em algumas crianças, em algumas famílias, e desdobrando para uma avalanche, muitas vezes, de sofrimento psíquico e de muitas questões que nos levam a pensar na escuta dos adolescentes, né? Como tu sabes, eu trabalho no CAPSI, então a gente recebe uma demanda de sofrimento psíquico que muitas vezes nós nos interrogamos e que quem fica como a ponta do iceberg são as crianças e os adolescentes. Mas precisaríamos muito discutir, e acho que uma das vantagens de estarmos em nossas casas, podendo ler mais, estudar mais, pensar mais, né, nesse sujeito do diagnóstico, isto também é uma consequência da nossa relação com o social, com as necessidades, com a busca, com estar lá fora, com nos relacionarmos com os nossos avós, com sabermos das histórias de família, por que a tia é solteirona, por que a gente vai em tal ambiente, por que acontecem as coisas conosco. Hoje, nós estamos numa sociedade que não se pergunta muito disso, corre mais, o tempo é muito ambíguo, né? É uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que nos achamos modernos, bonitos, temos tempo de ir ao Pilates, de fazer inglês, de acessar quem tem um poder aquisitivo, acessar o que desejamos, tudo, né? Hoje a internet nos dá acesso a tudo. Ao mesmo tempo, perdemos a intimidade, a escuta, a capacidade de se relacionar com o mais próximo. E isso vem nos dizendo, historicamente, se o Felipe ainda está aí conosco, que é um historiador, a gente discute muito isso, né? Como o sujeito que não é conhecido e que, né? Evidente que quando falo de transtorno, temos coisas psíquicas envolvidas, temos questões biológicas, não é? Temos questões de uma questão neuronal, e o Clay fala muito bem disso, que para diagnosticar um transtorno é muita observação, muitas questões que nos levam a pensar na repetição, nos ambientes, na idade, diferenciar situações do desenvolvimento biológico e da questão psíquica como posição simbólica e subjetiva, como tu mesmo falou. Então, pensar nisso é pensar essa formação que falávamos anteriormente das famílias, do que o transtorno nos demanda. O transtorno é
o opositor, né? Vamos usar o transtorno opositor desafiador, que quem me conhece profissionalmente, né, institucional, eu gosto muito, né? Mas gosto como profissional do manejo com o transtorno opositor desafiador, mas tenho a sensibilidade de entender o sofrimento psíquico que é para as famílias e para o sujeito, não é? Esse sujeito que muitas vezes, quando é adolescente, se dá conta que não tem encaixe, como falávamos dos legos, não tem encaixe em lugar algum. Algo que é importante, acho, marcar, que a ciência avançou muito e tem muito a contribuir para alguns transtornos com a farmacologia adequada, bem pensada, articulada, bem dosada, com uma discussão entre equipe, né? Não é só o psiquiatra que fala desse lugar do transtorno, mas a importância, a importância, né, Ana, desde o diagnóstico, ser uma equipe multidisciplinar, né, multiprofissional, para que se possa dar conta desse diagnóstico. Sim, sim. Transtornos graves, né? Transtornos que nos fazem pensar que, enquanto sociedade, tomam um volume, um corpo que precisamos nos questionar, precisamos de uma equipe, não é um sujeito no seu suposto saber, no seu lugar de saber, que vai responder a característica, né? Nós ali no Capisi fizemos discussões e o terapeuta discuta, né? O arte-terapeuta, os educadores sociais, as oficinas, com o próprio psiquiatra, sempre nos perguntamos desse sujeito que sofre, né? Mas também sabemos que para um transtorno ter estratégias de êxito, inclusão social, inclusão familiar, precisamos, num primeiro momento, dessa tríade que é o pai, a mãe e o filho, estarem bem afinados, afinados nos discursos, afinados nos projetos, com capacidade de negociação, de flexibilização, né? Assim como faz 5 anos como coordenadora da Rede Fluxo, que a gente vem num discurso muito justo e muito adequado com a secretaria de viabilizar espaços de se perguntar esse bem-estar. Mas a estratégia primeira é a posição dos pais e um entorno parental, porque é evidente que se o transtorno tem características que nos exigem muito, exigem constantemente, a gente precisa, em algum momento, poder retirar os pais para que descansem um pouco, e aí o funcionamento parental possa exercer um lugar de acolhimento, de estratégia, assim como os espaços escolares, né, na posição institucional, e os espaços de saúde. Então, pensando, né, porque tu me provoca a pensar, que o transtorno é uma engrenagem necessária, é um cuidado que precisamos ter, mas que, fundamentalmente, ele faz desdobramentos de êxito ou de fracasso mediante essa posição necessária dos pais e do parental. Não estou dizendo com isso, nem eximindo os espaços institucionais de atuação mediante a esse sujeito social que tem a garantia de seus direitos
que tem uma posição como sujeito de se apresentar ao mundo, mas quando tu me perguntas deste sujeito estar melhor ou pior, ou em crise ou não, a gente precisa pensar nos acordos, no luto necessário, nos ajustes que essa família faz mediante ao transtorno. Não sei se te respondi, mas Sim. pode perguntar. Tá. Não, Ana, é por esse viés mesmo que eu gostaria de ir levando a nossa conversa, né, a nossa live, e para que a gente consiga contribuir, né, com estratégias para as famílias, né. E claro, hoje a gente já sabe que tem alguns tratamentos farmacológicos, temos também, né, a importância de ter a medicação, mas a terapia, a psicoterapia também, né, que só a medicação não vai dar conta desse sujeito. E falar, tá, então a gente conseguiu falar um pouco do transtorno opositor desafiador. Ana, eu vou ir te fazendo algumas perguntas que foram surgindo aqui, pode ser? Só antes de te dizer que nós que trabalhamos num espaço de média e alta complexidade da saúde psíquica, né, a gente pensa na psicoterapia como uma ferramenta valiosíssima, importante dessa escuta, mas temos também um arcabouço assim, de possibilidades, como a arte-terapia, como espaços de expressão, de grupo, de conversa, de cinema, de outros espaços que, às vezes, até mesmo no espaço institucional, a gente vê a demanda que as famílias acreditam que tem que ser o remédio e a psicoterapia. É de tudo um pouco e na possibilidade da singularidade desse sujeito. Vamos às perguntas, estou louca para saber quem é que está por aí. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu estou vendo aqui, a primeira foi a do Felipe, né? É da Roberta Martins, que ela coloca como as crianças podem lidar com medo da morte ao pensar em voltar às aulas. Boa pergunta, Roberta. A Roberta me conhece, né? E um beijo, Roberta. Um beijo para o Lucas, um beijo para a Eduarda. E te dizer que as crianças já sabiam que existe morte, né? Mas não essa morte que está inscrita nesse momento social de uma possibilidade de estar no portão, no uso inadequado da máscara, na sala de aula com o material que nós não vamos poder trocar. Então, vai ser preciso, né, muito diálogo, muita conversa, muita capacidade de resiliência, tanto das famílias quanto dos espaços escolares, de pensar que a morte, o medo, nos constitui sempre como um limite, não é? Por que a gente olha para os dois lados antes de atravessar a rua? Porque pode vir um carro de uma maneira inesperada, que não tenha cautela e nos mete medo, né? Nos impõe. Isso é que eu digo do sujeito, da linguagem, quando tem o impulso, não é? Então, será um grande aprendizado, um momento histórico, nós, que por muito tempo, nos nossos discursos sociais, dissemos que a escola é um lugar seguro, que ele está lá para crescer, que ele tem que fazer tudo que a professora diz que tem que ser,
porque somos adultos, pensamos no melhor, estamos pensando na sua aprendizagem. Essa vai ter que ser um pouco da conversa para os protocolos no momento em que os nossos gestores, em que as nossas políticas públicas nos disserem que está no momento da gente poder transitar. Mas é claro que já sabemos que alguns pais vão fazer algumas escolhas ao reconhecer as etapas do desenvolvimento dos filhos, a condução que seus filhos fazem de comportamentos, não é? A compreensão da regra. Isso tudo é algo muito novo para todos nós, mas evidente que as crianças vão entender de uma forma mais social do que nunca duas emoções, duas sensações que a gente, no mundo do social, sempre imagina, há de vir. Eu tenho medo, mas eu não tenho medo todos os dias das mesmas coisas, não é? E a morte há de vir. Algumas crianças se relacionam com a morte numa idade mais tenra, outros vão perder seus avós, né? Esse ciclo, seus tios, seus pais, um professor mais adiante, mas as crianças precisam que seja respondido os seus interrogantes. Então, se tua filha te pergunta, mãe, eu tenho medo, e esse medo não está me deixando segura a ponto de me paralisar, de me impedir, precisamos falar sobre isso. Agora, em tempos de pandemia, a morte nunca ficou tão cristalina para nós todos. Beijo, Roberta. Ana, podemos fazer mais uma pergunta, então? Sim. Aí depois a gente... Tá. É da Maria Valdez Rodrigues. Essas angústias em tempo de pandemia, ou não, são próprias do fim das certezas ou elas surgem mesmo na estabilidade? Olha, Maria, evidente que um sujeito subjetivado, um sujeito atravessado pelo consciente, o inconsciente, o simbólico, o grande outro do social, sofre essas angústias o tempo todo. O que me parece é que em tempos de pandemia, isso não estava tão inscrito. Nós tínhamos muitas rotinas, muitas tarefas a cumprir, mas a angústia é própria do sujeito, né? Quando fizemos qualquer luto, luto do emprego, luto de um concurso que não passamos, luto da perda de um ente querido, luto de não dar conta de tudo que gostaríamos. Isso é o nosso atravessamento da angústia, né? E que me parece que a pandemia nos faz pensar. Eu particularmente, dizendo da minha experiência com a pandemia, eu tenho pensado em fazer a tal aula lá de fitness do corpo, que dói tudo, porque eu estou muitas horas no computador, que não era uma prática pessoal. E eu digo, hoje eu vou fazer a aula, né? E quando penso em mim de verdade, eu digo, não vou deixar de ver uma live do Dunker, né? Do Christian Dunker e do Alexandre Simões, e ler as postagens da Diana Corso para fazer a aula. Então, me deparo com uma angústia que não vai ser agora que eu vou resolver o corpo. Então, as angústias são pulsionais, são inerentes a tempos de pandemia. Elas estão sempre conosco. Precisamos de espaços de escuta, precisamos das nossas terapias pessoais, precisamos
né, descobrir, e quando falo da terapia, não falo só da terapia de escuta, falo também de outros espaços de construção do sujeito, da subjetividade, como a meditação, como o exercício físico, como outros lugares em que a nossa mente pode trabalhar as suas angústias. Espero ter te respondido, Maria. Um beijo. Ana, agora me surgiu assim uma necessidade de escuta, tá? Quando tu coloca sobre as angústias, de trazer um pouco sobre a castração nesse momento da pandemia, né? A nossa castração primária. Manu, tu escuta eu falar isso o tempo todo, né? Do sujeito da castração. Talvez esta seja, para um sujeito psíquico, uma das maiores questões que nós estamos nos deparando, né? Da angústia da castração. Tu vês que em tempos de pandemia, e não agora, nesse momento que estamos flexibilizando algumas coisas, mas é muito significativo o sujeito desejar, ter controle de si, ser capaz de, num processo lógico, linear, dizer o que deseja e estar impedido. Esse é o processo de castração e de recalcamento que fizemos, não é? E que fizemos em todos os estágios da nossa vida. Mas, se não formos efetivamente constituídos numa posição de castração, tem gente muito atrapalhada em tempos de pandemia, porque não consegue negociar consigo mesmo um lugar de calma, de relevância, de prioridade, do que se trata isto, não é? De respeito à ciência, a um suposto saber, né? do que nos faz. Tu sabes que vou usar uma escuta aleatória que eu fiz para dar o exemplo de castração que eu adorei, uma castração subjetiva, simbólica, mas que todos nós precisamos, para mim, né, particularmente, precisamos pensar nessa nova sociedade que a gente acredita que há de vir. Uma cientista, foi, acho que uma romena, foi entrevistada da necessidade, e o repórter dizia assim, de uma intensidade, numa angústia do seu fazer profissional, de que essa vacina para o coronavírus precisava sair antes de 2 anos, que era uma urgência, que a ciência tinha que dar a ver isso. E a cientista muito sagaz, muito inteligente, marcada pelo discurso da saúde, da ciência, que vem sinalizando necessidades há muitos anos, e nós, enquanto sociedade, não priorizamos. Quando que priorizamos saúde? Quando que priorizamos pesquisa? Quando que priorizamos ciência? Né? A nossa sociedade está vivendo, na atualidade, uma sociedade de imagem, de estética, de corpo, de sucesso, de dinheiro, de produção. E aí ela foi e respondeu para o repórter: penso que tens que pedir essa urgência para um jogador de futebol que ganha milhões e que marca o gol. E o que as pessoas por muitos anos esperaram foi gol. E agora o que precisamos é de uma vacina. E não é nem para um, nem para dois, é para todos. É universal. Não diz respeito à condição financeira, a credo, a cor. Estamos todos à mercê do vírus. Estamos todos à mercê
e precisamos, aí que eu quero te dar o exemplo, ela fez a castração que precisamos ter. Se não pensamos nisso, não temos o que fazer agora. Se não pensamos na castração quando, na infância, precisamos nos tomar, tanto como profissionais da saúde, como profissionais da educação e como familiares, de oferecer e pensar no sujeito da castração. Isso é de um valor subjetivo enorme, não é? Ana, não sei se eu respondi, Manu. Respondesse, Ana, porque é sempre bom a gente colocar, porque eu acho que isso que vem causando muita irritabilidade também nas pessoas hoje, quando a gente conversa com alguns familiares, que as mães, como já tinhas colocado anteriormente, estão cansadas, irritadas, mães, pais, filhos, né? E vários sujeitos, independente do papel social que ocupa na família. E eu relaciono a questão da castração, né? Se eu não consigo lidar com essa castração, o meu comportamento vai ser uma consequência, né? O meu comportamento, a minha ação é a consequência dessa castração. É claro que quando tu diz isso, isto é uma questão da estrutura de um sujeito. Nós não podemos deixar de considerar do ponto de vista. Nós somos também sujeitos sociais. Sim. Nós somos sujeitos que necessitamos dessa troca, desse olhar, desse toque, desse momento, né, que o social nos viabiliza, como uma criança de 7 anos que vem sendo inscrita, marcada, potencializada e subjetivada na sua família, quando ela entra para a escola no momento de fazer o letramento, ela descobre um código social, ela faz um rito de passagem para um lugar do social que é fundamental, tu entende? Então, quando essa mãe está angustiada porque ela não vai na escola, quando essa mãe se pergunta como vamos retomar a escola para os nossos filhos, mediante os protocolos necessários, tu entende? Isto não é da ordem da gente definir esse sujeito é castrado, esse sujeito não é castrado, mas lidar com a sua angústia, né? Não surtar, não sair de órbita, não ficar dizendo abóboras, tu entende? Isto é um sujeito que pode falar de si. Tá bem? Ana, todos nós aprendemos muito quando te escutamos. A Elis, né, a Elisângela Macedo, colocou que sempre aprende muito te ouvindo. Acho que isso é geral, assim, né? Todas nós aprendemos muito quando te ouvimos, te escutamos, né? Eu sou apaixonada pela psicanálise, né? E como eu te falo, eu leio e para mim é grego, né? Eu peço socorro aos universitários, né? Peço socorro a ti, né? Então, só para destacar que eles colocou aqui que sempre aprende muito contigo, né? Então, Ana, temos 1 hora e 3 minutos de live. Por mim, eu ficaria mais 1 ou 2 horas, né, aqui contigo. Mas para a gente ir se encaminhando para o final, sem pressa, tá? Voltando para as questões dos transtornos, algumas dicas e estratégias para que nesse momento a gente pudesse dar para as famílias. E não pensando só nos casos de transtornos, mas para quem também está com os adolescentes em casa, né? Que eles já têm algumas singularidades específicas, né, da fase do desenvolvimento. Então, que tu trouxesse algumas estratégias de manejo, entre outras, para as famílias. Bom, primeira consideração que acho válida fazer é pensar nesse sujeito, seja ele criança ou adolescente, numa posição de um sujeito singular, né? Eu sempre que falo de algumas questões, né,
na posição clínica, na clínica, tanto institucional como na clínica particular, que, quando falo de inclusão também, falo que a pergunta para o sujeito sempre é muito valiosa. Então, uma primeira estratégia é, de verdade, criar uma possibilidade de conversa com esse sujeito. Porque as mães, muitas vezes, né, e sempre recai sobre as mães, porque geralmente conversamos com as mães, mas também alguns pais que se relacionam conosco no espaço de saúde mental, dizem que conversam, mas os pais conversam muitas vezes numa ordenação de que conversam, mas querem ouvir o atendimento do seu desejo. Isso não é conversa. Então, a estratégia que tu cria, não, hoje vou conversar com os meus filhos. Meu filho que tem um transtorno opositor de 16 anos, e hoje eu vou conversar com ele e dizer, filho, o que está acontecendo? O que a gente pode combinar juntos? E ele diz, mãe, eu acho que tu tá muito louca, né? Que tu tá gritando demais, estás falando demais, por isso eu vou dormir de dia e vou fazer as minhas coisas à noite. E aí a mãe diz, não, mas não é assim que funciona. Tu precisas acordar às 9 da manhã, tomar o... Bom, tu queres ouvir de verdade esse filho? Essa é a minha pergunta. Então, a primeira estratégia, e eu não estou dizendo com isso que eu preciso acreditar que o que ele me diz é o correto, mas eu preciso ouvir o que de fato ele me diz. E, mediante a isto, criar algumas regras em tempos de pandemia, onde estamos todos confinados, né? Ou então numa diminuição da vida social. Então, eu dizia para uma amiga, o que tu queres que teu filho faça? Ah, eu quero que ele desça o lixo. Bom, então tu vais criar uma rotina e vais dizer, o lixo é teu, mas o lixo é teu não às 9 da manhã, na hora que a mãe quer que coloque. O lixo é tua responsabilidade. Se ele vai descer ao meio-dia, às 5 da tarde, às 11 da noite, dadas as proporções da sua posição de desenvolvimento, este menino que eu estou falando do lixo tem 16 anos. Ele pode ir até a lixeira do seu condomínio às 11 horas. Mas se tu passar o dia todo dizendo, olha só, e o lixo? Não botasse o lixo. O que eu vou fazer com esse lixo? Eu não aguento mais o lixo. Tu desenvolve aí uma inabilidade social que muitas vezes os pais se atrapalham. Estratégias boas, uma boa rotina, uma rotina variada, uma rotina que ele precise se comprometer de alguma maneira pela manhã, uma coisa que ele goste, uma outra tarde, uma outra noite, em dias diversificados, que quando ele for fazer algum desempenho, até mesmo os pequenos, vai juntar os brinquedos, não é assim, não é desse jeito, eu já cansei de te dizer, tu não aprende. Bom, a estratégia que deve vir dos adultos como uma posição de maior flexibilidade. Acredito que essas são algumas estratégias. Do ponto de vista de quem tem transtorno diagnóstico, uma estratégia fundamental que os pais precisam ter bastante cuidado e olhar é na farmacologia, é na medicação, é nos horários de engrenagem desse sujeito como funcionamento, é respeitar o sono. Sujeitos com transtorno
precisam refazer neurologicamente essa capacidade de dormir, de expressar, de dizer. Se os filhos que têm transtornos têm dificuldades na linguagem, na expressão, na lógica, é momento de flexibilizar, de acolher o movimento, botar um pouco de significado, se jogar, se emprestar um pouco para o filho. Isto, na ordem dos transtornos, é valiosíssimo, faz muita diferença. Teríamos muitas outras coisas, né, Manu? Que depois, quando eu botar minha cabeça no travesseiro, eu vou dizer: por que não disse isso? Ai, por que não falei tal coisa? Até vou colocar, Ana, se alguém tiver alguma sugestão de temática para a gente abordar em uma outra live, podem ir colocando aqui nos comentários, tá? Sim, agora eu quero ser uma vovó moderna, quero fazer outras lives, não é? Espero ter atendido. Fiz um grande exercício psíquico aqui, te agradecer, te dizer que, assim como tu, apaixonada pela psicanálise, né? Eu me deparei com esse encontro há muitos anos atrás, né? Minha mãe me apresenta esse lugar de pensar o sujeito através de Piaget, Lacan, Freud, François Dolto, né, e outros tantos que se atravessam nessa possibilidade de nos dizer tantas coisas formidáveis. Queria deixar também dito que isto não é a única verdade, existem outros espaços que a gente pensa muito, se interroga muito, cresce muito, né? Então, pensar que a gente está fazendo troca, estou vendo alguns comentários aí, vocês todas estão em mim, não é? Todos são colegas, todos têm muito a contribuir, temos um novo fazer que a psicanálise tem me ajudado a pensar, a instrumentalizar. Eu sou uma pessoa otimista, né? Penso a vida sempre como algo que pode se renovar. Então, acho que os nossos espaços educacionais vai ter muito, muito para fazer, muito para nos acrescentar. E sim, se surgir outros temas, estamos abertos a pensar juntos. Ana, agora mais direcionada aqui para psicanálise, caso alguém tenha interesse em dar uma transitada pela psicanálise, conhecer um pouco mais. Quais os teóricos, os autores que tu tens transitado nos teus estudos sobre a psicanálise? Olha, eu faço uma formação atualmente, faço uma formação na APOA, né? Eu estou sempre em formações continuadas, né? Para essa autorização de trabalhar com psicanálise, se autorizar como psicanalista, a gente precisa sempre de um tripé que se chama estudar psicanálise, se tratar com a análise pessoal com a mesma linha e atuar na posição de trabalho, seja institucional ou particular, com a posição da psicanálise. Mas eu atualmente estudo François Dolto. A imagem, ela fala basicamente uma pediatra francesa do pós-guerra, que fala basicamente da imagem inconsciente do corpo, fala então das questões que nos constituem, né? Dos nossos sintomas, da capacidade. Doutor é que diz: não existe pai ou mãe ruins, existem pais que falam de si ou não. Então, e os filhos sabem quando a gente fala das nossas coisas ou não.
quais são os nossos discursos inconscientes. Atualmente tenho falado, mas tem muitos outros, né? Freud, Lacan. Tá. Ana, agora eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o teu espaço, o Experimente. Bom, a história do Experimente é... Como eu transito muito nos espaços institucionais para a gente pensar junto as questões educacionais, alguns colegas me questionavam por que não ter um espaço de discussão sobre psique humana, né? Sobre a estrutura do sujeito, não só no seu espaço de aprendizagem, mas como sujeito humano. E então eu venho pensando, fiz um piloto ano passado, de agosto a dezembro, uma experiência piloto sobre 4 grupos do pensar no desenvolvimento do sujeito humano, na estruturação psíquica do sujeito humano, e que o empreendimento tem o nome de Experimente, porque tem a ver com a mente, né? As possibilidades que a nossa mente nos oferece no pensar profissional, no pensar como sujeito e no pensar como sociedade. Então, existem quatro grupos de estudo, um sobre desenvolvimento da infância, o outro sobre o letramento e os significados, né? O terceiro de adolescentes, o pensar a adolescência mediante autores psicanalíticos. Do letramento, a gente basicamente trabalha com Piaget e Alicia Fernandes, que é uma estudiosa, né, uma psicanalista, mas que fala muito da psicopedagogia. E os estudos de caso, que eu chamo lá no Experimente, quem me segue no Instagram, no Experimente 19, eu chamo da cereja do bolo, porque entre os participantes a gente defende alguns casos, é eleito um, e a gente vai debulhando na singularidade do caso, não um estudo tão generalizado, mas mais específico dos interrogantes de um sujeito, né? Quando eu tirei férias, fui descansar um pouco, fui curtir a minha neta, quando eu estava me preparando para retomar o Experimente, veio a pandemia. Mas ainda está sendo pensado, eu estou começando a pensar que para atender um maior número de pessoas, o Experimente pode se tornar através de uma ferramenta virtual, né? Já que agora uma das vantagens do aprendizado é esse, né? As tecnologias ao nosso favor. Então, no espaço onde eu constituí o Experimente, é um espaço físico, tem algumas limitações, às vezes as pessoas, por ser no horário da noite, né, por algumas questões. Então, tenho pensado, já agora, foi a minha posição inaugural das lives, né? Daqui a pouco pensar o Experimente numa outra dinâmica, numa dinâmica que a gente possa pensar junto. Essa é um treco, um lego, uma bricolagem psíquica de ir me constituindo para o meu envelhecimento, né? De trocar ideia, de discutir, de pensar, de que esse processo vem para todos nós. Não e que possamos envelhecer, né, Ana? Que possamos chegar na terceira idade. Exato, que a gente não morra no meio do caminho, que possamos trocar, né, em posições geracionais muito diferentes do saber, tanto do saber individual quanto do saber do grupo, de formações, de pensar. Lacan é muito interessante de ser pensado, porque ele criou uma teoria, mas ele criou através do falar, do seminário. Então, eu adoro falar, adoro trocar, adoro gente. Então, o Experimente está vindo como uma possibilidade
desse desligamento das instituições de trabalho, né? De trabalho institucional que eu tenho. Então, espero ter contribuído. Ana, com certeza, contribuiu muito conosco. Quero te agradecer pela tua disponibilidade mais uma vez. E também já quero deixar registrado que a nossa próxima live do Espaço Prof. Manufluentes será no dia 15 de junho, com a fonoaudióloga Fernanda Merenucci, que vai estar trazendo algumas questões do desenvolvimento da linguagem e comunicação, dicas de brincadeiras e de estratégias para crianças de 1 a 6 anos. Não então, percam, a Fernanda é ótima. A Fernanda é ótima. Não percam. Então, já deixo aqui o convite. E vamos dar início, Ana, de repente, ao nosso experimente online, então, virtual, né? Vamos então, lá, né, Manu? Daqui a pouco é contigo que começa esse grupo aí. Vamos lá, então. A gente dá seguimento. Queria agradecer, boa noite a todos. Boa noite, Ana, obrigada. E que Deus abençoe a semana de todos. Um beijo, Ana. Beijo, tchau, tchau.